A campanha do Ceará nessa Série A até o momento, ela é impecável, implacável, irretocável. Gente, o Ceará é o melhor nordestino na Série A, com 12 pontos conquistados em 8 jogos. Tá na frente do Bahia, pelo critério de saldo de gols. O Ceará é o sexto colocado, com 2 gols de saldo. O Bahia tem saldo de -1. O Ceará marcou 9 gols, o Bahia marcou 7. O Ceará sofreu 7 gols, o Bahia sofreu 8. Ou seja, o Ceará tem o melhor ataque e uma melhor defesa do que o Bahia nesse exato momento da competição. Tem o mesmo número de pontos, mas leva na vantagem ali no saldo de gols. O Ceará tem 2 pontos a mais do que o Fortaleza, o Ceará tem 3 pontos a mais do que o Vitória e o Ceará tem 10 pontos a mais do que o Sport. Heitor, você já falou aqui em vários momentos que o Ceará tinha uma tabela mais favorável, sim. A tabela do Ceará no primeiro turno, diante dos adversários que tinha, fator casa, nos confrontos diretos, o Ceará tinha que criar essa gordura que está sendo criada no primeiro turno, para queimar um pouco dessa gordura no segundo turno e ficar na Série A. Entre aspas, o Ceará tá fazendo a sua obrigação. Pô, dava para pontuar ontem, dava para empatar, empatou e poderia até vencer o jogo. Pô, tem que vencer do Vitória no confronto direto. Pum, venceu implacável. Venceu do Vasco no Castelão, venceu do Grêmio, também no Castelão. Venceu os jogos que dava para vencer, empatou com o Bragantino, empatou com o São Paulo. Pô, é uma campanha impecável, cara. Beleza, apesar da tabela do Ceará nesse primeiro turno ser mais fácil do que a do Sport, do que a do Vitória, do que a do Fortaleza, do que a do Bahia, o Ceará é o time de menor investimento do Nordeste. Se você parar para analisar, o Ceará investiu 6 milhões. O Sport investiu 57 milhões. É mérito dos caras, pô, ter que parabenizar o Ceará. Parabenizar o grande trabalho do Léo Condé. E por que o Ceará faz essa boa campanha? Primeiro, trabalho do treinador. Se você parar para analisar, o Ceará tem uma identidade de jogo. O Ceará tem um padrão tático muito bem definido. E outra, o Ceará construiu um elenco físico apropriado para esse tipo de jogo. Dá a bola para o adversário, joga em transição com velocidade pelas pontas, na esquerda com Pedro Henrique, na direita com Galeano, ou qualquer outro ali que for acionado na esquerda ou na direita. E de centroavante você tem um centroavante goleador que está sendo Pedro Raul. Ontem não fez gol, perdeu mais um golzinho aí na temporada, mas na média vem ajudando bastante. Lucas Mugni com muita capacidade e muita dinâmica no meio campo. Você tem um volante muito físicos, Dieguinho e Fernando Sobral. Não é um time que tem bola perdida, não é um time que tem vaidade, não é um time que fica de salto alto. Ah, não, eu sou um jogador que já joguei no Internacional, que já fui de seleção brasileira, então eu vou entrar de salto alto. Não. O jogador, talvez, que deveria ter o maior salto alto do Ceará, que é Pedro Henrique, pela história dele na carreira, é o que se entrega mais. É o que corre mais. É o que volta para recompor na marcação com muita intensidade. É o que ataca o espaço, é o que briga por cada bola. É o que mete o dedo na cara do juiz pedindo falta ou não sei o quê. Cara, Pedro Henrique, para mim, assim, lógico, todos do Ceará correm muito. Mas eu me espanto como o Pedro Henrique, ele dá a vida dele, ele entrega a alma dele em campo. A minha alma está aqui. 100% Ceará. É isso que é Pedro Henrique em campo. Coisa que a gente não vê no esporte. Mas tá, voltando aqui a falar em questão de modelo de jogo. O Ceará é o time na Série A que tem a menor média de posse de bola na competição. É o pior, é o último nesse aspecto. O Ceará tem a média de 36% de posse de bola na média. Ontem teve 33% de posse de bola. Isso não é uma crítica, não. Isso é um elogio. Porque, pô, como é que eu posso extrair mais desse grupo? Como é que eu posso pontuar mais na Série A? É dando a bola para os caras, marcando fechadinho. William Machado e Marlon vem jogando muito bem. Apesar do Ceará sofrer defensivamente em alguns momentos, o goleiro quase nunca é o protagonista. Quase nunca é o protagonista. Ele é um coadjuvante. Os protagonistas normalmente é um Pedro Raul, aí às vezes um Pedro Henrique, aí a dupla de volantes ou a dupla de zaga, que ontem jogaram muito bem, principalmente o William Machado, que jogou muita bola. Então, assim, apesar do Ceará ficar muito lá atrás e, em tese, sofrer mais do que o adversário defensivamente, o goleiro quase nunca é protagonista. Porque o Bruno Ferreira ou o Richard, que vai estrear aí futuramente, o Fernando Miguel, ele tem que fazer algumas intervenções, tem que fazer 2, 3 boas defesas, mas não tem que fazer 7 defesas, 10 milagres, não. É de vez em quando que tem que fazer algumas boas defesas. Então mostra o time bem encaixado defensivamente, tá? E aí voltando agora para a questão de tabela. Cara, 12 pontos, cara, em 8, é uma campanha muito boa. E o Ceará agora pega o Sport no Castelão no próximo sábado. O Ceará é favorito. Ou alguém acha que não é? É favorito, infelizmente. O Sport é um time ainda que tá tentando se achar na temporada. O Ceará não. O Ceará já está muito bem definido, muito bem encaixado e pronto para o crime no Castelão de novo. Por falar em Santos, vamos falar do Santos agora, tá? Alô, torcida do Santos. Eu estaria desesperado se eu fosse vocês, cara.
5 pontos em 8 jogos, uma campanha ridícula. Ontem jogou mal na maior parte do tempo. Eu assisti o jogo e merecia perder. Se a gente for entrar no detalhe de chances claras criadas, o Ceará criou 2, cara a cara, com Gabriel Brazão. O Santos não criou nenhuma. O Santos chutou uma bola no gol em todo o jogo, que foi no chute de Tiquinho Soares, que ele recebe um cruzamento dentro da grande área, domina, demora muito para girar, gira, finaliza, e Fernando Miguel faz uma boa defesa. E só, não tem mais nada. Fernando Miguel não faz mais absolutamente nada em todo o jogo. O Santos era para ser goleado contra o CRB. O Santos na Vila Belmiro na Copa do Brasil era para ser goleado. Empatou o jogo porque o Brasão fez uns 3, 4 milagres e pegou o pênalti. Se não era para o CRB golear o Santos na Vila Belmiro. O Santos não ganha de ninguém, gente, na temporada. Eu tenho o Sport, também não ganha de ninguém. Mas o Santos investiu até mais do que o Sport na temporada. Agora investiu mal também, né? 30 milhões de Tassiano, tu tá de sacanagem, meu irmão. Aí tá, vamos entrar no debate técnico agora. Tassiano é tão ruim assim, pra tá jogando tão mal assim? Não. Tassiano ano passado foi um dos artilheiros do Bahia na temporada. Por quê? Porque o time estava bem encaixado. Por quê? Porque ele sabia se posicionar bem. A movimentação bem executada por Rogério Ceni, ele vindo da ponta esquerda para dentro, jogando como falso 9, funcionava. E ele pode jogar até mais recuado como segundo volante. Ele marcava, ele atacava, ele fazia gol, ele finalizava. Não, no Santos ele não faz nada. E você acha que ele não faz nada no Santos porque ele desaprendeu a jogar futebol, é? Não, é porque o time do Santos não tem encaixe nenhum. O time do Santos ainda tá tentando se arrumar na Série A. Ontem, Tassiano jogou de segundo atacante ali com o Tiquinho Soares, pô. Tipo, eu não acho que é o posicionamento ideal para Tassiano. Acho que ele poderia jogar mais recuado como segundo volante. E aí, beleza, de vez em quando jogar improvisado dessa forma, ok. Mas não é, você não extrai o máximo de Tassiano dessa forma. Tassiano é para jogar um pouco mais recuado, para ter força física na marcação e sair rápido em transição, atacando espaço. Ele é jogador para atacar espaço. E não para gerar um espaço com passe e tal. Não é isso. Isso não é um jogo para Tassiano. Então, assim, o time do Santos, com esse treinador aí, o Kleber Xavier, né? Auxiliar de Tite, com jogos ridículos que o Santos faz na temporada inteira, Brazão quase que sempre tendo que ser o melhor em campo, e para mim ontem ele foi o melhor em campo de novo, senão o Ceará ganharia o jogo, eu ficaria desesperado, tá? Gente, vamos passar aqui rapidamente para análise do jogo, e passar para algumas informações aí no mercado da bola também, antes do recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, vamos aqui para a estatística do jogo. Cara, normalmente quando um time ele tem 33% de posse de bola contra um outro fora de casa, normalmente esse time é amassado, né? É triturado. Tipo, em relação a finalizações, você pensaria, pô, o Santos vai ter 20 finalizações e o Ceará vai ter 5. Não. Foram 14 finalizações para o Santos, 13 para o Ceará. Aí vamos pegar aqui a análise dos lances do Santos na partida. O que é que o Santos produziu? Até acho que o primeiro tempo do Santos foi melhor do que o Ceará. 55-45. O Santos estava melhor do que o Ceará. O Ceará no primeiro tempo basicamente não produziu nada, rigorosamente nada. Tentava chegar ali de vez em quando, tem um chute ou outro, mas nada de muito perigo, nenhuma chance clara criada, nada. Só que o Santos também não fazia quase que nada. Ficou aquele jogo truncado no meio-campo, o Ceará marcando bem na zaga, o Santos tentando criar, Soteldo flutuando, aí cisca, dribla, cisca, volta, dribla, cisca, e finalização perigosa que é bonada. Mas o Santos chegou com perigo. Teve a cabeçada de Roleiser no cruzamento na grande área de Soteldo, aliás, de Escobar, numa boa jogada do Santos, que ele cabeceia a bola raspando a trave. Uma cabeçada quase que dentro da pequena área. Por um pouquinho a bola não entra. Chance perigosa do Santos. Não foi uma chance clara, mas foi uma chance perigosa. E aos 25 minutos, teve um chute de Roleiser ali na jogada dele, que ele corta para dentro e de direita, ele finaliza a bola raspando a trave. Roleiser é muito bom jogador. Esse aí é craque. O Santos tem um time de... Assim, se você parar para analisar, o Santos tem 5, 6 jogadores ali fora da curva, que num time mais bem encaixado eles vão voar. Gabriel Brazão, Roleiser, Soteldo, se você parar para analisar. Aí, pô, Tassiano eu ainda acho que ele pode render muito mais, porque eu já vi Tassiano jogar muita bola no Bahia, mas não tá jogando nada no Santos, e o Santos gastou 30 milhões nele, e aí eu falei, foi chacota. Aquilo ali que o Santos fez foi um absurdo.
Foi uma irresponsabilidade financeira quase, pagar 30 milhões nele. Zé Rafael, que ainda tá em processo ali, né, de volta de lesão e tal. E Neymar, que ainda vai voltar, mas volta daqui a sei lá quanto tempo. E tem o Diego Pituca. Então, assim, você cita ali 5, 6 jogadores do Santos muito fora da curva para times que brigam para não cair. E o Santos briga para não cair, tá? Tipo assim, não achem que o Santos, com essa bola que tá jogando, não achem que o Santos vai sair rápido e fácil da zona do rebaixamento, não. Daqui a pouco a gente volta a alongar debate de tabela. Então, assim, eu ainda vejo muita margem de crescimento pro Santos. Pode jogar muito mais bola do que tá jogando na temporada, mas até os valores individuais que deveriam estar jogando mais estão mal. Tiquinho Soares tá mal na temporada, Tassiano tá muito mal na temporada. Então, cara, o Santos como um coletivo é um bando, é um lixo, tá? Eu não estou falando da instituição, não, só para deixar claro. Lógico que não, o Santos é um dos maiores clubes do mundo, da história. Mas o futebol apresentado, o coletivo, é um lixo do Santos. Na temporada quase que toda, né? E aí vem se refletindo na Série A, e a posição na tabela diz isso. 19ª colocação é o vice-lanterna. Vem o segundo tempo, e eu esperava o Santos melhorar. Criando mais chances claras e tal, empolgando mais, envolvendo mais o Ceará, fazendo gol, inclusive. Eu achava que o Santos venceria o jogo antes de começar a partida e tal. Só que não. O Ceará criou mais chance do que o Santos no segundo tempo. Aos 15 minutos, Lucas Mugni acha um passe muito bom para Pedro Raul, deixando Pedro Raul cara a cara. E ele cara a cara com o Brazão finaliza a bola raspando a trave. Se Pedro Raul tivesse no dia um pouco melhor, era 1-0 Ceará, que não seria nenhuma injustiça. O jogo terminou empatado, 0-0, mas se o Ceará vencesse, não seria nenhuma injustiça. Inclusive, se fosse para ter um duelo, quem merece vencer por chances claras criadas? É o Ceará. Foi o Ceará, tá? Não foi o Santos, não. O Santos chegou na única vez com muito perigo no segundo tempo, foi no cruzamento de Roleiser, que Tiquinho ajeita, escora, domina e finaliza. E Fernando Miguel faz uma boa defesa. Só. Tem mais nada do Santos em todo o segundo tempo, tá? Nada. O Santos não fez um bom jogo, apesar de ter o controle da posse, o controle territorial, não tinha o domínio do jogo. O Santos não estava seguro na partida que ia vencer o jogo a qualquer momento, não. E que o Ceará não ameaçava. Não. O Ceará, a todo momento, estava ali, ó, espetando. Às vezes com perigo, outras vezes nem tanto. Mas estava ali, irmão, a todo momento. É um time que está bem encaixado por Léo Condé. Aos 41, tem a jogada que Rômulo recebe um passe próximo da meia-lua e ele, livre de marcação, finaliza. Gabriel Brazão faz uma defesaça. Se a bola fosse no canto, com certeza era gol. Aí é o detalhe, Rômulo não tá bem na temporada no Ceará, eu esperava mais dele, não vem jogando bem. Ontem até que entrou bem, mas ainda tá devendo muito Rômulo na temporada. E aos 48, o Ceará tem mais uma chance clara criada. Lele recebe um passe, cara a cara, finaliza em cima de Gabriel Brazão. Não era um gol fácil de se fazer, mas se fosse um jogador melhor, poderia ter feito. Ele finaliza, Brazão defende, a bola sobra para ele, ele finaliza de novo, Brazão defende de novo e a bola vai para fora. Então, assim, aos 48 do segundo tempo, quem tem a grande chance de vencer o jogo é o Ceará, não é o Santos. Para você ver em que nível tá o Santos nessa temporada. É isso aí, cara. É briga forte para não cair, meu amigo. Ó, seguinte. O Santos, nesse momento, é o vice-lanterna com 5 pontos e tá a 4 pontos de distância do São Paulo, que é o 16º. Ou seja, o Santos tá a 2 rodadas de distância da zona, de sair da zona. Só que o próximo jogo é na Neoquímica Arena contra o Corinthians. E o Santos é freguês de carteirinha do Corinthians. A tendência é que perca mais o jogo e se afunde cada vez mais na zona do rebaixamento. Depois o Santos ele pega o Vitória no Barradão, outro jogo fora de casa. O Santos não é favorito para vencer, não. Quem é favorito é o Vitória. Depois o Santos pega o Botafogo, que está se recuperando no campeonato aí. É, meu patrão. Depois o Santos pega o Fortaleza lá no Castelão. Cara, eu, com esse futebol apresentado, é bom deixar bem claro, eu não sei se vai melhorar o futebol, se vai ter um encaixe, eu não sei. Mas com esse futebol, dos jogos que eu vi do Santos na Série A, o melhor foi contra o Vasco, que perdeu. Teve do Atlético Mineiro, né? Mas eu não assisti esse jogo no ao vivo, tá? Eu assisti alguns jogos do Santos, o da vitória contra o Atlético Mineiro eu não assisti. Mas do que eu vi, o melhor foi contra o Vasco, e que perdeu o jogo em São Januário. Então, assim, meu patrão, é bom ficar. Se eu fosse torcedor do Santos, eu estaria desesperado. O time não tem um padrão de jogo ainda bem definido, não está bem encaixado, as peças individualmente ainda não estão se destacando como deveriam. Já se eu fosse torcedor do Ceará, eu estaria muito confiante mesmo, e tranquilo, que o time tem identidade, tem uma boa sinergia entre torcida, jogador, treinador, o time está bem encaixadinho. Óbvio que precisa contratar bem nessa janela de julho, porque os outros times vão contratar. A tendência é que o Ceará vá caindo aos poucos na tabela, normal, natural, mas o Ceará, como conjunto, como coletivo, mostra muita força,
de um time que, se continuar nessa batida, não cai nunca para a Série B. Não cai, pô. Se continuar jogando desse jeito, encaixadinho e tal, vai oscilar, vai cair de produção e tal, mas na teoria, cara, jogando dessa forma aí, como o Ceará tá jogando, na média da Série A, não cai não, cara. Qual foi o jogo que o Ceará foi envolvido e massacrado? Nenhum. Tá ligado, pô? Qual foi o jogo que o Ceará, porra, que jogo ridículo do Ceará? Nenhum, cara. O Sport tem vários, um cardápio. O Santos tem vários, o Vitória tem vários. O Ceará não tem nenhum. Se eu fosse do Ceará, eu estaria bem confiante, tá? E contra o Sport no Castelão, é favoritaço, tá? Para vencer o jogo. Mas eu espero que o Sport vença, porque se vencer, eu vou sacanear vocês também, viu? Me aguardem. Eu faço aqui análise lúcida, imparcial, mas se vencer, eu vou sacanear para vocês do início até o final da live. Bom, rapaziada, é isso, tá? Parabéns ao campeonato do Ceará até o momento, é irretocável, não tem muito o que contestar, não. Eu vou abordar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Mas olha essa vergonha. O Sport gastou 57 milhões de reais, tem 2 pontos conquistados. O Juventude gastou 1 milhão, tem 7 pontos. O Vitória gastou 26 milhões, tem 9 pontos. O Mirassol não gastou nada, tem 10 pontos. O Ceará gastou 6 milhões, tem 12 pontos. Os times que menos investiram têm mais pontos do que o Sport. Muito mais, inclusive. É uma vergonha, cara. Isso aqui, para mim, é o reflexo, é o retrato da vergonha que é o Sport Clube do Recife em 2025, infelizmente. Bom, a gente alonga o debate mais sobre isso no próximo vídeo. Mas, cara, como foi empregado mais esses 57 milhões, tá? Uma parte foi bem empregado, uma outra parte, sim, dinheiro jogado na lata do lixo, no esgoto, tá? E a gente avisou. Quero deixar bem claro isso, porque vai ter gente interpretando de forma equivocada. Dane-se. Quando Matheus Alexandre e Carlos Alberto chegou, meu debate da crítica de alguns era: o Sport tá ganhando dinheiro, tá gastando dinheiro que não pode. Eu falei, calma aí, pô, tu não é o presidente, não. Agora, isso aí tá claro que ninguém defendeu essa contratação pelos valores. Ninguém, absolutamente ninguém defendeu essa contratação de 9 milhões, nem a de 15 milhões. Ninguém. Quem defendeu é um burro, é um lunático, é um idiota, praticamente. É um cara que não sabe nada de futebol. Ninguém defendeu a contratação pelos valores que foram investidos. Ninguém. Mas eu fui paciente, aguardar, e aqui, ó, tromba, tromba e tromba. Bom, parabéns ao Ceará, campanha muito boa e retocada. Tamo junto, gente. Abraço para todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações.